Já voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E você, já se informou sobre o Museu da Imagem do Som de Taubaté? Olha, eu fui ficar na fila lá do Museu da Imagem do Som de São Paulo, e o pessoal fica louco, fica alucinado, sai daqui de Taubaté para ir para lá e não conhece o nosso, que fala da nossa história, da nossa região, e não só de Taubaté, mas a região como toda, a primeira cidade do Vale do Paraíba. E para falar sobre tudo isso, a gente está aqui com a Shirley, a gestora do MIS. Shirley, como é que você entrou nessa de cuidar do nosso Museu de Imagem do Som? Foi em 2005. Eu já estava na rede municipal, como professora, e já tinha ficado 27 anos. Qual que era a sua área de docência principal? Eu dava aula para ensino fundamental. Uhum. Naquela época que eu comecei, era ensino infantil separado do fundamental. Verdade, era separado. O jardinzinho, o pré... Tinha, que era chamado de ensino infantil. Uhum. E o outro era ensino fundamental, Depois dividiu Fundamental 1, Fundamental 2. Mas daí eu dei bastante contribuição. No meu ver, na época, eu estava meio que cansada, vamos dizer assim. Uhum. E fui com um grande pedido para a prefeitura de ir para a cultura um pouquinho, conhecer a cultura da cidade. Até então, eu também não conhecia museu nenhum aqui. E hoje a gente tem esse Museu de História Natural, né? Justamente. A gente teve, que não é da prefeitura, é particular do Dr. Herculano Alvarenga. Perfeito. Inclusive a gente teve com a Lia há pouco tempo atrás, que tem bastante atuação lá com eles e tudo mais, né? Justamente. E tem o Museu da Imagem do Som, tem tantos museus interessantes que nós fizemos. Histórica, Pinacoteca, Hemeroteca, tem o Museu do Mazzaropi, o Vale do Itaim, Museu Monteiro Lobato. Pensa numa cidade rica em Museu cultura, Indiano, da imigração italiana, em Quiririm. Então, a nossa cultura é riquíssima. Nós temos muito material cultural. Enfim, daí eu quis passar para a cultura um pouco. E fui direto para o Museu da Imagem do Som. A impressão que eu tive é que eu caí de paraquedas lá. Falei, gente, e agora? Você vai trabalhar com fotografia. Daí, fotografia? Como assim? Fiquei, ai meu Deus, e agora? Uhum. Mas devagarinho eu fui aprendendo e me apaixonando. E as fotos do século XIX... A Praça do Epaminondas, no final do século XIX, 1889, 1890, foto de 1856. Falei, gente, o que significa isso? A paixão foi crescendo, 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 a um ponto que eu não segurava mais isso para mim. Aí eu quis dividir com o povo e surgiu o Facebook do Mistal. Criar uma paixão que vai se tornando tão crescente, você vai percebendo o quanto aquilo é importante, que já não cabe mais dentro de você. Você precisa compartilhar com as pessoas. Amigos, isso é Ikigai, isso é propósito, isso é Moai Ikigai, é o propósito que é compartilhado, porque você precisa que as pessoas tenham acesso. E quando elas percebem, você leva até elas, você nota que elas realmente sempre precisaram, sem saber o quanto que aquilo era importante, né, Shirley? Com certeza, porque já na primeira semana, 2.000 pessoas, eu conversava com eles online ali, eu postava a foto e eles já vinham, que foto, de onde é? Olha, presta atenção, leia o que eu escrevi em cima, porque o povo brasileiro não lê. É verdade, ele bate na foto dessa Ele não lê, a explicação está toda em cima, o descritivo. E ele perguntava para mim, que foto é essa, de onde é, de que época? Então, eu fui fazendo um trabalho de formiguinha, assim, pessoal, leia, vamos reaprender a ler. Que legal. Sabe? Hoje eu posto uma foto, como hoje eu postei, e coloquei um texto de 30 linhas, vamos dizer assim. Uhum. Se eles quiserem saber o que está ali, eles têm que ler. Sabe? Então, o meu trabalho enquanto educadora, enquanto professora, também foi esse. Leia, olhe o que você... Entenda o que você está vendo, entenda essa imagem, entenda a história que está por trás dela. E aí, foi assim, uma realização pessoal e profissional. Que legal assim, essa possibilidade de restabelecer o gosto pela leitura através da imagem. Nós estamos hoje numa sociedade extremamente visual e até mesmo auditiva, mas no qual a leitura, se não é iconográfica, não chama muita atenção, e até pela imagem capturar a vontade da pessoa saber a história daquela imagem, mas deve ser muito rico isso, na interação com o público, né? Justamente, num tempo em que a escrita tomou nova forma,
Porque tudo curtinho, se eu ler o que a minha filha escreve na internet, eu não entendo. Ela tem que decifrar para mim, parece um código, né? Código alfa ali, eu não entendo. A filhona tá ali no fundo, tá fingindo que não tá nem com ela ali. Vamos fazer a lição dela de biologia. Não tô nem falando com ela. Mas então, eu consegui. Sabe quando você atira no que vê e atinge o que você não viu? Foi isso que aconteceu. Eu comecei a postar as fotos e consegui fazer com que o público conhecesse a nossa história iconográfica, além de começar a reler, a ler. E a visita para o museu aumentou com essa história toda? Olha, vou ser bem sincera. Sim. Como as pessoas olham pelo Face tudo que eu faço lá dentro, certo. Então é tudo pelo Face. Mas escolas agendam visitação lá e eu torno essa visitação prazerosa. Como assim? Eu faço objetos óticos com sucata, com material reciclável, para ensinar as crianças como a luz entra nos seus olhos. Quem enxerga, o seu olho ou o seu cérebro? Olha, tipo um caleidoscópio assim que você fica girando? Fiz câmera escura de material reciclável. Mas que paixão, hein, Shirley? Fiz um zootrópio com material reciclável, sabe? Então, para quem não sabe o que é zootrópio significa roda da vida. Foi o início do cinema, porque o cinema surgiu quando quiseram dar vida à fotografia. Movimenta a foto, né? Batia uma luz de fundo em cima da foto e aí projetava, um negócio e daí desse, né? tem assim as ranhuras pelas quais você olha e quando gira o círculo do zootrópio, o seu olhar vai pegando as imagens, são 23 imagens na sequência do movimento, formando uma cena. Então as crianças... os frames por segundo, né? Justamente, os frames. E a criança consegue entender isso porque eu mostro para ela. Ofereço ir nas escolas e fazer uma oficina de zootrópico com as crianças. Por favor, quem quiser, fique à vontade. Liga no Museu da Imagem do Som, 3631-3955. Repete. 3631-3955. Que também está lá no Facebook do Mistal. Justamente. E daí a criançada se prepare na escola, eu dou a sucata certinho, o material que precisa de sucata, e vou lá gratuitamente oferecer uma oficina de zootrópico. Gratuitamente oferecer acesso a essa criançada a entender de onde é que veio toda essa beleza que eles veem nos desenhos lá, nos tablets, nos celulares, a origem dessa riqueza. A origem é linda. E o futuro? Para onde caminha o Museu da Imagem do Som hoje, com visitas muito mais virtuais do que pessoais e que também são riquíssimas, não é mesmo? A gente conversa sobre esse futuro com a Shirley na volta do nosso programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.